Deixa eu ouvir o Hulk aí, porque esse é ponta firme. Sou fã do Hulk, vamos ouvir. Sendo bem sincero, acho que a gente, independente do adversário que venha, o Atlético hoje é o time a ser batido, né? Pelos jogadores que tem, pelo investimento que tem, pela estrutura que tem. É um time a ser batido, independente do adversário que a gente pegue, com certeza vai encarar como uma final, assim também como a gente vai encarar todos os jogos como finais, né? Vai ser assim. Os times que estão ali foram merecedores de ter chegado a essa fase da Copa do Brasil. Independente do adversário, a gente vai encarar da melhor maneira possível, né? Focar e trabalhar para passar. Bonito, rico, forte, humilde e bom de bola. O Hulk, eu perguntei hoje, Hulk, meu grande amigo CJ, eu não tenho grande amigo aqui, eu tenho irmãos. Eu considero, eles eu acho que não, mas não tem problema. Eu perguntei hoje se o Atlético, vamos lá, você que está aí ligado, se o Atlético tivesse vencido a Chapecoense, venceu a Chapecoense, placar magro, venceu, diferença mínima de gol, venceu. Aí, pá, sorteio da Copa do Brasil, saiu o Bahia. A torcida ia ficar preocupada, que dá a impressão que o Atlético já perdeu para o Bahia, já saiu da Copa do Brasil. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas dá a impressão que tá. Todo lugar que eu chego, nossa, velho, o Bahia. Você acha que lá na Bahia também, quando saiu o sorteio, os caras pegaram o Atlético, os caras, isso, teta. Atlético, teta. Não, né? Mudou, parece que o resultado contra a Chapecoense mudou completamente o que muita gente pensava sobre o Atlético. Pode brigar contra o rebaixamento, parece. Deixa eu te ouvir então, já que você tá com essa calça aí do Exército. Gostou? Boa tarde, Everton, irmão. Everton, tiro de guerra 019, lá em Divinópolis. Tiro de guerra? O meu era 12BI, né? Foi aqui, 12º Batalhão de Infantaria, foi 12BI. Aceitaram lá? Aceitaram. Abraço aí aos irmãos Gris e Gomide e você que também está em casa. Boa tarde. Everton, é um pouco folclórico isso, né? A gente sabe que existe essa resenha, mas ontem após o sorteio, a gente conversando com alguns torcedores nas redes sociais ou também pessoalmente, é que a história do Atlético pesa para esse folclore, ou para essa análise, ou para esse bate-papo de mesa de bar, esse bate-papo entre amigos, que é muito legal, pertence ao circo do futebol, mas que a gente sabe que, né, não entra em campo. O futebol é profissional, por mais amador que algumas atitudes possam parecer, existe amadorismo nesse profissionalismo. É uma outra competição, não dá para colocar no mesmo balaio do Campeonato Brasileiro, porque um empate pode ser considerado ruim em um Campeonato Brasileiro, mas numa Copa do Brasil o Atlético pode avançar com o empate. 2 empates, uma classificação nos pênaltis, dá a vaga, dá o dinheiro, dá a possibilidade de chegar a mais um título. Então é uma competição completamente diferente, onde muitos torcedores, eu sei que se apegam ao título que o Atlético tem, onde ele fez uma sequência de Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro nessa conquista, e já foi eliminado por Brasiliense, Afogados, Goiás, Bahia, Ponte Preta, Criciúma, enfim, por aí vai. E o torcedor se apega nisso. A gente prefere pegar o Boca, né? Porque o nível... Hoje eu estava conversando com um torcedor, não me lembro aqui o nome dele, me perdoa, mas ele falou, o nível de concentração é outro quando pega essas grandes equipes. Eu falei, mas não, você vai me desculpar, mas eu não consigo ver isso, não. Mas Eu não acho. Eu sei qual torcedor que foi. Eu não acho. Mas eu também Quem sei. foi o Everton? Hã? Foi o Everton? Não. Mas eu sei também. Tem um que me tirou do sério aí com esse papo. Não mas tem o nível como, de concentração é diferente, sim. Não pode, Everton. Não. Poder ou não poder é outra coisa. Mas de jogo para mim... Não, mas aí nós estamos falando diferente. de uma competição de tiro curto. É aí que está o negócio. Se você falar numa competição de 38 rodadas, onde o time vai oscilar e é natural que oscile, ok, a gente vai começar a ponderar aqui até a parte psicológica e trazer um psicólogo para a resenha. Agora, em um campeonato ou em uma Copa de tiro curto, é um campeonato a cada fase. A primeira fase é um campeonato, é uma Copa ali, pertence. Decidiu, está eliminado, está fora. O Atlético tem a possibilidade, numa oitava de final, de passar para as quartas de final, 3.450.000, e aí independe, na minha opinião, de um Flamengo, do Bahia, ou do Juazeirense, ou do CRB, o nível da concentração tem que ser o mesmo, porque o objetivo e o foco é um só, o avanço, independente do adversário. Aí eu sei que entra muito folclore, mas eu vou respeitar. E é um confronto de Série A, Bahia versus Atlético, mas hoje
o Bahia, ou o torcedor do Bahia, teme muito mais o Atlético do que o Atlético tem que temer o Bahia. Não, isso aí eu também estou com você. Agora, que há diferença, eu não vou dizer que é desprezo, Não pode. não é isso, mas que há diferença no nível de concentração, para mim há. Tem jogos que você fica mais ligado, que nem nós aqui. Pois é, mas numa Copa, numa decisão de 180 minutos, independente se vai ser com o Juazeirense ou com o Flamengo, você vai desligar? Então você vai ser eliminado. Se fosse o Juazeirense, eu tendo a concordar com você. Não, eu não estou dizendo, veja bem, eu Mas não o estou Bahia, dizendo pra que mim, não para é o essa Bahia forma, não. vai acontecer, não é isso. Eu estou dizendo que há essa oscilação. É isso que eu estou dizendo. Há uma oscilação. Para mim, o nível de concentração do Atlético no jogo contra o Inter, contra o São Paulo, não foi igual ao jogo contra a Chapecoense. Para mim, não foi. Mas aí eu peso muito o campeonato diferente. Eu acredito que isso Não, pesa muito. isso também eu estou de Isso acordo. pesa muito. Tá de acordo, Joe? Campeonato de pontos corridos, o relaxamento é oscilação. Você tem como Para mim é recuperar natural, a Copa do Brasil, mas você pode uma ser Copa eliminado. do Brasil nem tanto, aí a pegada é diferente, por isso, por vezes, você pega um adversário mais fraco e você tem sérias dificuldades com ele. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. É curioso que, pelo menos na minha interpretação, é algo que nós acompanhamos e, claro, por estarmos aqui, né, vemos o debate acontecer mais quando o cenário é o futebol brasileiro do que em outros centros, né? Por exemplo, em competições de outros países. Porque se nós pegarmos aí o que acontece geralmente em competições mata-mata e também em campeonatos de regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, comparado, por exemplo, a campeonatos na Inglaterra, na Espanha, na França, na Alemanha, esse nível de concentração, Everton, ele não cai. Os times mantêm ali uma regularidade muito constante e dificilmente, claro que acontece, mas não temos grandes surpresas com relação à eliminação. Os times conseguem tratar a competição mata-mata da mesma forma que acontece com o campeonato local. Eu acho que pode ter um asterisco com relação a esse debate, que é o seguinte: talvez a Copa do Brasil para o Bahia seja mais importante do que a Copa do Brasil é para o Atlético. Eu digo isso pelo quê? O Atlético tem um ótimo elenco. Um elenco que, para um campeonato de 38 rodadas, caso ele tenha desfalques, como teve na última segunda-feira, e ontem nós debatemos aqui muito com relação a quem perde mais com os desfalques, o Atlético ou a Chapecoense. Eu, pelo menos, interpreto que o Atlético, pelo elenco que tem, por mais que tenha tido aí vários desfalques, ele tem material humano ou tinha material humano para esse jogo contra a Chapecoense, fazer uma partida com um desempenho melhor e ter controlado um pouco mais a partida, não ter feito uma partida tão vistosa, né? Não precisava ter amassado a Chapecoense e ter ganho, sem correr riscos. Mas ele empatou e correu riscos de perder o jogo, né? Mas tem um ótimo elenco. Existe toda a questão de há muito tempo não ganhar o Campeonato Brasileiro, que gera uma ansiedade em uma boa parte da torcida. Talvez alguns prefiram que seja campeão novamente da Libertadores. Tem uns que pensam ou querem que seja campeão do Campeonato Brasileiro. E aí a Copa do Brasil, Everton, pelo menos para mim, hoje ela é meio que uma terceira prioridade, vamos dizer assim, no Atlético. Para o Bahia, não. O Bahia não tem chance de ser campeão brasileiro, com todo respeito ao Bahia. Será uma grande surpresa. Qual é a competição que o Bahia pode falar assim, essa competição aqui, eu acho que vamos tentar ir o mais longe possível, vamos canalizar os nossos esforços para tentar chegar o mais longe. É a Copa do Brasil, não é o Campeonato Brasileiro. Se isso vai mudar daqui a um mês, não sabemos. Enquanto o CJ falava, enquanto você falava o tempo todo, é uma pena não termos uma... Eu sou a favor, inclusive, de ter uma câmera aberta, mostrando as reações, enquanto um fala, a reação do outro, porque o Grice balançava a cabeça de um lado para o outro, reprovando tudo que o CJ disse, reprovando tudo que o Gomide também disse. Então agora, por gentileza, câmeras, please. Vinícius Grice, a palavra é dele, por gentileza. O CJ eu concordei com ele. Ah, tá. Obrigado. Eu concordei. É raro também. Eu discordei do que ele trouxe, porque inclusive um amigo nosso nos tirou do sério, ontem com esse papo de que... Aquele amigo nosso? É mais... Spartacus, Alexandre É melhor Silva, né? pegar time mais forte, porque os times pequenos perdem mais. Tirou não sei da onde essa estatística e tá falando como se fosse verdade.
Ô Everton, eu discordo um pouco do que disse o Gomide com relação à importância da competição, né? Primeiro porque eu acho que assim, pro torcedor do Atlético, eu acho que é natural que cada um tenha a sua preferência ali, né? De se imaginar, vamos escolher um para dar prioridade. É claro que cada torcedor vai dar para um campeonato diferente e acredito que para a grande maioria a Copa do Brasil talvez esteja mesmo no último lugar ali, em termos de prioridade em relação aos outros campeonatos. Mas eu não acho que isso chega até os jogadores, né? Eu acho que hoje o Atlético olha para as 3 competições de maneira igual e pensa em ganhar as 3 de maneira igual. É lógico que um pouco mais adiante ele pode ter que fazer alguma escolha, a gente já falou um pouco a respeito disso, né? A gente teve recentemente aí o Flamengo conseguindo ganhar mais de um título importante na temporada, no ano passado o Palmeiras ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Esse ano eu acho bem difícil que isso aconteça por conta do calendário, né? Os problemas aí de convocações que vão segundo semestre adentro, né? Muita gente tá achando que acabou a Copa América, acabou a moleza, mas tem um monte de rodada atrasada das eliminatórias para pagar, então vai ter muita convocação ainda até o final do ano. Para quem for avançando nas competições, vai ser jogo quarto e domingo até dezembro, não tem jeito de você manter ali o mesmo foco, o mesmo time, todo mundo jogando do mesmo jeito, é difícil. Então, um pouco mais adiante, eu acho que escolhas podem acontecer, mas acho que ainda não nesse momento. E, convenhamos, eu acho que a chance, com todo o respeito, do Bahia ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil hoje, é basicamente a mesma. E é muito próximo de zero. Bahia, se ele for investir em algo, eu nem tenho certeza se está ainda na Sul-Americana. Já foi eliminado. Já foi eliminado. Então, título 2022, né? Um abraço esse ano, acho muito pouco provável que aconteça. E, enfim, Everton, eu acho que sobre o sorteio especificamente, não dá para dizer que o Atlético teve sorte, né? É um dos poucos confrontos entre times da Série A nessa fase de oitavas de final, mas poderia ter sido pior, né? Tinha adversários mais duros do que o Bahia no sorteio, era um sorteio aberto dessa vez, né? Não tinha pote, então poderia ter vindo um Flamengo, poderia ter vindo um São Paulo, poderia ter vindo times mais complicados do que o Bahia. Tem um ponto muito importante, a gente falou um pouco a respeito disso lá na rádio ontem, que é o fato dos jogos da Copa do Brasil serem só no final de julho, né? E um mês para o futebol brasileiro é uma eternidade, porque eu duvido que alguém coloque a mão no fogo aqui, que o Cuca vai ser técnico do Atlético daqui a um mês, que o Dado vai ser técnico do Bahia daqui a um mês, que o Atlético não vai ter vendido ou contratado 2, 3 jogadores daqui a um mês, que o Bahia não vai ter passado por uma mudança no elenco daqui a um mês. Tudo pode acontecer no futebol brasileiro num prazo aí de 35 dias que a gente vai ter até o primeiro jogo. Então, assim, hoje ainda o prognóstico é um pouco distante, mas é claro que o Atlético é bem favorito contra o Bahia. O Bahia tem um time que tem um setor ofensivo interessante, embora tenha caído um pouco de rendimento algumas peças aí no fim aí de campeonato estadual, campeonato regional, né? Quando começou o Campeonato Brasileiro, o Gilberto está até conseguindo manter a regularidade, o artilheiro, inclusive, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, mas o Rodriguinho teve uma queda, o Rossi teve uma queda, que foram jogadores que começaram um ano muito bem, começaram a temporada muito bem, e que tem uma defesa que tem ali algum ponto de solidez, apesar de não ter um goleiro tão confiável, né? O Bahia mudou muito já nesse ano quem que seria ali o goleiro titular, jogou o Matheus Klaus, jogou o Douglas, jogou um outro também que agora me falhou o nome aqui, o nome dele. Mas enfim, é um time que tem algumas qualidades, que pode trazer riscos ao Atlético, mas vejo o Atlético com uma boa dose de favoritismo no confronto.